Existem situações que a pessoa se mete, se coloca, que não tem mais como reverter aquela situação. No caso, por exemplo, a perca de uma família, a perca de um casamento, a guarda de um filho, ou coisas da nossa vida pessoal e por aí vai. Na verdade, o foco dessa mensagem de hoje é gerar em nós temor. Gerar temor a fim de que nós possamos resistir às tentações juntamente com a nossa família. Quando eu tenho temor, Salmo de número 128, verso de número 1 que nós lemos, o salmista Davi diz, ele começa falando o segredo de uma pessoa bem-aventurada. Ele diz, olha, bem-aventurado, essa palavra bem-aventurado foi traduzida para o grego como Macarios, feliz, uma pessoa extremamente feliz. Ele diz que o segredo de uma pessoa feliz é temer ao Senhor. Olha só, o segredo da felicidade, o que vai te trazer felicidade é temer o Senhor. E olhando para esse foco, gerar temor, ter temor, a gente precisa entender biblicamente que é melhor não pecar. Como assim, pastor Nascido? Presta atenção. O perdão divino, irmão, ele vai restaurar a nossa comunhão com o Senhor. A Bíblia diz que aquele que peca e se arrepende, ele alcança misericórdia. Então, o perdão de Deus, ele vai fazer com que a nossa comunhão com Deus, ele seja restaurada. Só que o perdão de Deus, em contrapartida, ele não vai anular nenhuma consequência do que eu vou chamar de nossa plantação. Preste atenção, tem pessoas que passaram a vida toda plantando coisa ruim, plantando coisa mal, fazendo um plantio errôneo de vida. Aí de repente, pela infinita misericórdia de Deus, Deus alcança ela. O Senhor vai lá com a sua graça, regenera a vida dessa pessoa, essa pessoa se torna uma pessoa na fé, crente em Cristo Jesus, e ele pensa, olhe para mim, que no estalar de dedo, a vida dele acabou, que tudo que foi, o que ele plantou a vida todinha, por exemplo, olha, tem pessoas que estão na igreja, e você pode ser uma dessas pessoas, que estão há 10, 15, 12 anos na fé, mas elas ainda têm algum preço de coisas lá de trás. Ainda tem alguma coisa na vida delas, uma decisão errada, algo que ela fez, uma decisão sem temor, uma decisão sem discernimento. E a gente vai observar nessa mensagem de hoje, que muitas das coisas, muitas das decisões que nós tomamos na nossa vida, elas são influenciadas. A pergunta é, por quê e por quem? Por qual e por quem as nossas opiniões, elas são influenciadas. Então tem pessoas que não tem lógica, elas passaram a vida todinha plantando abacate e não pode nascer manga, né? Se eu plantei coisa mal, a tendência é eu colher coisa, por exemplo, tem milagres que você está vivendo hoje. Você está vivendo milagres, irmão, hoje? Tem milagres que você está vivendo hoje, crente, que são resultado de uma caminhada com Deus de anos. Tem coisas que Deus faz, preste atenção, tem coisas que Deus faz que são instantâneas. Para um cego ele falou assim, vê, o cego viu. Para o outro cego ele falou assim, vai lá e te lava no tanque de Siloé. Então a gente aprende nessa passagem que tem milagres que são instantâneos. Pô, acabou, aquele escape. Mas tem milagres que são gradativos. Por exemplo, tem pessoas que pegam um texto de José do Egito, filho de Jacó, e dizem assim, olha, José dormiu mendigo e nasceu e amanheceu governador. Se você pegar a história, do processo da cova até o palácio foram 13 anos. Viu? Se você pegar Abraão, do processo da chamada de Ur dos Caldeus até Isaac, foram 25 anos. Se você pega Caleb, o processo de Caleb foi 45 anos. Então não é assim que acontece. Então tem pessoas que querem receber bênção, mas ainda estão com um saldo negativo. A graça de Jesus e o sangue dele justificou esse saldo, dá glória a Deus aí. A gente pode ter uma nova oportunidade. Agora, por exemplo, observe alguns exemplos bíblicos comigo aqui. Coloca para mim Números, capítulo de número 14. Eu pedi para alguns irmãos trazerem o seu papel e a sua caneta. E a gente precisa observar essas passagens aqui. Hoje é culto de ensinamento da palavra, tá bom? E você precisa desse entendimento comigo. Números capítulo 14, a cena são os israelitas no Egito. Os israelitas se recusaram a crer que iriam herdar a terra prometida. Chegou um dia no deserto, que o negócio não estava bom, e eles acharam bom de murmurar. E Deus falou para Moisés assim, 14 versículo 11. Deus falou para Moisés assim, Moisés, o Senhor disse a ele, até quando esse povo me provocará? E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que eu fiz no meio, versículo 12.
eu vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que esse povo. Só que nesse texto, do versículo 13 até o versículo 20, no mesmo capítulo, Moisés vai estar sendo uma tipologia de Cristo, porque ele vai do 16 ao 19, fazer a intercessão pelo povo, e o texto vai dizer que Deus ouviu a oração de Moisés. Só que a conclusão disso aqui, Deus vai dizer no versículo de número 20, 14 e 20, até o 23, o Senhor vai dizer, olha a conclusão, Moisés intercedeu, olhe para mim, Moisés intercedeu, o Senhor ouviu a intercessão de Moisés. Antes de você ler, olhe para mim aqui, por favor. É interessante que Moisés, ele vai apelar para Deus, ele vai falar, Deus, se tu matar esse povo, o que é que os outros povos vão dizer de ti? O que é que os outros povos vão dizer do teu nome? Aí ele mexeu na glória de Deus, ele mexeu na soberania de Deus, e Deus falou, Moisés, então eu vou te ouvir. Porém, Deus perdoou o povo? Perdoou, só que teve consequências. Olha qual foi. O Senhor respondeu, conforme você me pediu, eu perdoei. Versículo 21, por favor. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, pode colocar, nenhum desses homens que viram a minha glória, e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra, que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá. Preste atenção na cena. Irritaram a Deus, murmuraram contra Deus, depois de terem visto todos os sinais, e era muito sinal, irmão. Mar vermelho, cordonizes, maná, roupas que não acabavam, sinais na terra, tudo. Falaram, Senhor, murmuraram. Deus disse assim, eu vou matá-los. Moisés disse, não, perdoa-os. Senhor, perdoa-os. Deus os perdoou. Só que em seguida Deus falou assim, Moisés, por ti, pela tua intercessão, eu vou perdoar. Pecado perdoado, sim ou não? Porém, Moisés tem consequências. É a mesma coisa, gente. Antes de aplicar, olha um outro exemplo comigo. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 12. Segundo livro do profeta Samuel. Não fale segunda Samuel, tá? Segunda Samuel está errado. Segundo livro de Samuel. É livro. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 9. É a história de Davi. Na verdade, os teólogos dizem que como estadista, como rei, Davi foi um dos melhores, se não o melhor. Só que como pai, ele foi um desastre. E esse texto aqui está mostrando, por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele, como a espada você matou Urias, o heteu, você tomou por esposa a mulher dele, é a famosa cena, olhe para mim, deixa o pessoal chegar, olhe para cá, é a famosa cena de um assassinato, e Davi simplesmente faz com que o camarada morra na frente de guerra, ele comete um assassinato, matando Urias, o heteu, e por cima ainda pega a mulher do camarada para se fazer mulher dele. Só que para a cabeça de Davi ficar mais pirada, preste atenção para mim, irmão, ele vai fazer o seguinte, ele vai tentar subornar Urias e dizer, vai lá te deitar com a tua mulher, mas para a infelicidade dele, para a felicidade bíblica, Urias era um homem de caráter. Ele falou assim, não é justo, meus amigos estão na guerra pelejando e eu vou me deitar com a minha mulher, vou dormir aqui na porta. Aí o camarada se lascou. Por quê? Porque a mulher ficou grávida. Presta atenção, foi tão ruim, Absalão tentou usurpar o trono dele. Um irmão estrupou uma de suas filhas, viu? Se você observar a forma com que Davi, a rebelião, outra coisa, teve perdão aqui? Teve. Mas o que aconteceu? O Senhor disse para ele assim, olha, eu vou te perdoar, porém, a espada nunca vai sair da tua casa. Salomão significa rei de paz. Rei de quê, irmão? Rei de quê, irmão? Porque o reinado de 40 anos de Salomão, Davi 40, Salomão 40, Saul 40. Monarquia unida, 120 anos. O reinado de Davi foi só guerra. Quando Salomão ele é colocado ao trono, ele tem paz para governar. Porque Davi matou todos os inimigos. Porque o Senhor disse para ele assim, olha, não vai sair a espada da tua casa. Pecou, perdoei, mas tem consequências. Outra coisa, Davi vai sentir o gosto amargo de perder um filho. Ele ora, ele clama pelo menino, ele pede pelo menino, mas o Senhor diz que o menino morre. Ou seja, Deus perdoa pecado. Repita comigo para que haja temor no seu coração. Diga assim, Deus perdoa pecados, mas consequências, elas ficam. As consequências, elas ficam. Por isso que o homem de Deus, cadê os homens de Deus? E as mulheres de Deus, a família de Deus, ela precisa o quê? Ter discernimento antes de tomar qualquer tipo de decisão. E uma decisão, irmão, é incrível.
Você passa uma vida toda projetando, orando, buscando, se capacitando, idealizando, projetando. Deixa eu achar mais alguma palavra para colocar. Tudo certinho, e parece que num piscar de olhos, aquilo que você demorou tanto tempo para construir, cai por água abaixo, por falta de temer ao Senhor, por falta de discernimento e por falta de orientação bíblica. Então você pode observar. Agora preste atenção aqui. Pecados da relação entre pais e filhos. Primeiro ponto, Efésios capítulo 6, pode colocar, irmã Sandra, por favor. Efésios capítulo 6, versículo 2 e versículo 3, a Bíblia vai dizer que honrar pai e mãe traz longevidade e prosperidade. Segundo esse texto, olhe para mim, filho que honra pai e mãe, você aprendeu na primeira mensagem, o filho casou, ele não deve mais obediência. Agora ele é uma só carne com a sua mulher. Só que a honra, ele nunca vai deixar de dar ao seu pai. Então, a partir do momento que eu deixo o meu pai e me torno uma só carne com a minha esposa, eu não devo mais obediência ao meu pai, mas devo honra. A honra nunca morre. E esse texto está ensinando aqui que o filho que honra pai, ele tem, repita, diga, longevidade, vida longa. Por exemplo, você vai observar, esses meninos que estão nas FEBEMs, nas seccionais, nos presídios, você chega lá e pergunta assim, como é teu nome? Samuel. Como é teu nome? Pedro. Como é teu nome? João. Como é teu nome? É tudo filho de crente. A maioria é filho de crente. Ah, eu era assembleiano. Ah, eu era de tal igreja. Ah, eu estou afastado. Por quê? E a gente observa que essas pessoas que não honram pai e mãe, a vida delas é abreviada na terra. Filho que não honra pai e mãe tem seus dias abreviados e ele vive na luta, vive na prova. É o que o texto bíblico diz, ó. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com versículo 3, por favor. Aí ele vai dizer, para que tudo te corra bem, tudo corra bem com você, irmão, presta atenção. Olha que coisa forte, só fala se você dá glória. Agora eu falo. É interessante que nenhuma palavra de um profeta, pode vir aqui o pregador dos pregadores de Belém, pode vir aqui o doutor Hernandes Dias Lopes, grande expoente brasileiro, pode vir aqui Augusto Nicodemos, pode vir aqui Paulo Júnior, pode vir aqui os camaradas top do top. Nenhum profeta tem mais autoridade do que teu pai e do que tua mãe. Nenhuma palavra é capaz de superar a palavra que sai da boca de um pai e da boca de uma mãe. É claro que pais e mães nem sempre têm direcionamento, tanto que a Bíblia vai dizer no mesmo texto, pais, não façam com que seus filhos fiquem irados. E como é que eu iro o meu filho? Você vai já aprender. Primeiro mandamento, se eu honro, eu tenho longevidade e prosperidade. Outra coisa, se eu faço ao contrário, coloca Provérbios 20, 20. Essa versão aqui talvez não ajude muito, mas Provérbios 20, 20 vai dizer o seguinte, preste atenção. Se alguém amaldiçoa o seu pai, se alguém desonra o seu pai, ou desonra a sua mãe, a sua lâmpada se apagará. Ou seja, teus dias serão abreviados, teus dias serão encurtados. Camarada que não gosta de obedecer pai, que não gosta de obedecer mãe, ele não vive muito. É o que Salomão está escrevendo nesse texto aqui. Outro ponto, os pais também receberam mandamentos. 1 Timóteo capítulo 3, por favor, vamos rápido meu filho. 1 Timóteo capítulo de número 3, versículo de número 4 e versículo de número 5. Acompanhe comigo, ó. E que o obreiro, que o homem, governe bem a sua própria, criando os filhos como? Sob disciplina, com todo o respeito. Versículo de número 5, por favor. Pois se alguém não sabe governar a sua casa, como ele vai cuidar da igreja de... Agora preste atenção, Efésios 6, 4, volta lá. Olha o que diz o versículo 4, Paulo falando. Aqui Paulo está dando admoestações. A primeira carta aos Efésios, ou melhor, a carta aos Efésios tem 6 capítulos. A primeira parte é chamada de parte doutrinal, de parte teológica. E do capítulo 4 ao capítulo 6 é chamada de parte prática. Então, a partir do 4, Paulo vai começar com conselhos práticos. E o capítulo 5 todinho são conselhos para a família. E ele vai dizer o seguinte, ó, vocês pais, não provoquem os seus filhos a ira. Pergunte para mim assim, pastor. Diga, pastor, quando eu provoco a ira do meu filho? Você sabe quando é que você provoca a ira do seu filho? Quando você não ensina ele a temer ao Senhor. Quando você não ensina e não disciplina ele biblicamente. Se você não dá ensinamento bíblico para o seu filho, irar o seu filho não é você mandar ele fazer algo que ele não quer. Irar o teu filho é não dar disciplina bíblica, disciplina teológica, disciplina de vida para ele. Ou seja, ele tem que aprender, cuidar, criar os filhos no temor do Senhor.
e sem provocá-los o quê? A ira. Quando eu ensino meus filhos a temerem ao Senhor, eu não estou irando eles. Agora, quando eu não ensino, a pergunta é, a fé que os teus filhos têm, ela foi adquirida de ti? O pastor Samuel Câmara tem um slogan em Belém, que eu sempre cito ele aqui, que é o slogan da Assembleia de Deus em Belém. Ele diz, os meus filhos terão a fé que eu tenho. Qual é a tua fé, irmão? Amém ou não amém? Muito bem. Pecados que recebem pouca atenção. Abre aspas para mim e preste atenção nisso aqui que eu vou falar. O doutor Luciano Subirá, escrevendo no livro Propósito da Família, que é a base dessas mensagens que nós estamos pregando aqui, ele vai falar algo muito interessante. Luciano Subirá vai dizer que esses pecados, eles recebem pouquíssimas atenção e são coisas do nosso cotidiano. Primeiro ponto, a visão da nudez de um pai e de um filho. Coloca Gênesis capítulo 9, versículo 20. Esse texto de Gênesis, capítulo de número 9, versículo de número 20, segura o teu sono aí, não dorme. Agora não é hora de dormir. Gênesis capítulo 9, versículo de número 20, presta atenção para mim. Esse texto aqui é a famosa cena de Noé, que plantou uma vinha, encheu a cara, meteu a cara no São João da Barra, ficou porre, viu? Olhe para mim aqui, irmão, ficou bêbado, e o filho dele, Cã, ele viu a sua nudez. E os dois outros filhos, Sem e Jafé, quando souberam que Cã viu a nudez de seu pai, vieram de costas e cobriram o seu pai. Quando Noé passa o porre, eles dizem, olha, aconteceu isso, isso e isso, e Cã, teu filho, viu a tua nudez. E o texto do versículo 20 até o versículo 25, vai dizer que esses meninos que esse menino Cã foi amaldiçoado pelo seu pai, porque ele viu a sua nudez. Primeiro, ele foi reprovado pelo próprio pai e amaldiçoado, tá? Ele disse, olha, Cã vai ser escravo tanto de Jafé como de Sem. Ele foi amaldiçoado pelo próprio pai, porque viu sua nudez, porque viu o quê? E foi reprovado pelos próprios irmãos também por essa atitude. E o Luciano Subirá vai dizer o seguinte, que ele falou assim, que não é aconselhável pai estar mostrando a sua nudez dentro de casa para os seus filhos. Amém, irmão? Amém. E ele diz que por dois motivos. Primeiro, que a Bíblia vai reprovar essa cena. E segundo, isso pode acontecer, irmão. Se você for fazer uma pesquisa sobre abuso sexual, isso aqui é um tema muito sério. E você pensa que não acontece na igreja. Meu irmão, acontece muito caso de abuso sexual dentro de igrejas. A gente pensa que os pedófilos ou os casos de pedofilia é só dos padres. Mas mal sabemos que tem muito pastor tarado. Viu? Estou falando sério, desculpa a palavra chula, mas tem muito, porque na verdade, isso é uma questão de caráter, viu? É uma questão de saber dominar o pecado, a gente vai entender uma palavra sobre isso aqui. E os casos de abuso, ele fala, olha, eu proíbo a nudez por dois motivos. Primeiro, é muito propício acontecer um caso de abuso. O pai está ali na casa, andando de sunga, ou andando despido, andando nu, a filha está crescendo, está virando moça, meu irmão, e tudo acontece no olhar. Escute só, a atração que vai levar à intenção, vou já falar disso, a atração que mexe na tentação e leva à intenção que gera o pecado, começa tudo no olho e no ouvir. E ele diz, olha, proíba isso, porque ou pode acontecer um caso de abuso, e os casos de abuso são sempre dentro de casa. Tios, pais, irmãos, sobrinhos, os casos de abuso sempre. Quando você vai assistir, quem já assistiu Quilos Mortais aqui? Levante a mão aí, por favor. Você já assistiu na Netflix, no canal fechado, Quilos Mortais? Levanta, irmão, fala comigo, pelo amor de Deus. Isso, acorda. Glória. Oh, glória a Jesus. Olhe para mim. Quilos Mortais é um programa de um médico muito famoso nos Estados Unidos, que ele trata de obesos que tem 250, 200 quilos, 180 quilos, por aí vai. E uma coisa chama atenção, pergunte o quê? Quando eles vão falar com o terapeuta, com o psicólogo, 98% ou mais foram abusados sexualmente quando foram crianças. Viu? Eles trazem um trauma de abuso sexual, e isso desencadeou aquilo, e a mesma coisa, na maioria das vezes, são os casos de homossexualismo também. As pessoas que tendem para esse lado, elas foram, de alguma forma, a maioria, abusada sexualmente. Presta atenção para mim aqui. Então ele diz assim, olha, para com isso, porque além de isso encadear
desencadear, melhor dizendo, um abuso sexual, isso também pode acontecer que aconteça um incesto, que é pior ainda. E, inclusive, as cenas de nudez, olha as filhas de Ló, tiveram filhos com seu pai. As cenas de nudez na Bíblia ocasionaram incestos. E ele fala, então, proíba essa prática. Você está no seu quarto, tenha a sua privacidade, feche a sua porta. Se tem filha mulher, mais cuidado ainda. Se tem filho homem, mais cuidado ainda. Outra coisa, se você... Olhe para mim, irmão, eu preciso falar, tá? Eu preciso falar abertamente, tá bom? Os psicoterapeutas, pastores psicólogos que trabalham na área da família, vão dizer que não aconselham de forma nenhuma pais estar tendo ato de relação sexual no quarto com um filho pequeno dentro. E eles dizem assim, respeitem os seus filhos. Porque você pensa que aquela cena não vai ficar na cabeça do filho. E vai. E para uma cultura como a nossa, totalmente erotizada, meu irmão, é muito complicado isso. Outro ponto. Pecado da relação entre o casal. Vamos lá. Escute só. Quando se fala de pecado em relação, de pecado de relações sexuais na Bíblia, a palavra para relação sexual, para imoralidade, para prostituição, para adultério, para fornicação, é só uma palavra. É a palavra pornos, ou a palavra porneia. Essa palavra porneia pode ser traduzida como uma pessoa impura, como uma pessoa prostituta. Ela pode ser traduzida como uma pessoa adúltera, como uma pessoa imoral, ou como uma pessoa que está fazendo fornicação, que é o sexo fora do casamento, sem casar. Falando sobre sexo, preste atenção aqui para mim, por favor. Redobre sua atenção, que isso aqui é importante. Tudo é, mas isso aqui também é. Mais ainda. Falando sobre sexo, escute só isso aqui. Sexo antes do casamento, segundo a Bíblia, não pode. Você ouviu? Isso aí fora é um legalismo extremista. Ah, esses crentes são arcaicos. Numa comunidade, numa sociedade onde garoto de 15 anos já se deitou com 10 mulheres ou mais, isso aqui é coisa do passado. Segundo a Bíblia, sexo fora do casamento não pode. Outro ponto, sexo fora do casamento, adultério. Sou casado, pratiquei um extraconjugal, não pode. Agora aquela que vai rachar agora. Qual? Sexo, ou melhor, falta de sexo dentro do casamento também não pode. Olha só, rapaz, eu ouvi um glória. Interessante isso. Olhe para mim, irmão. Presta atenção aqui para mim, por favor. Sexo antes do casamento pode? Sexo fora do casamento pode? Da mesma forma que você que é casado, que não está fazendo a sua ação de marido ou de esposa, você está pecando diante de Deus. Outra coisa que eu vou falar. Pode falar, fique à vontade. Revela, Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Olhe para mim aqui. Isso aqui é lindo. Tu gosta, né? Vou orar na tua cabeça depois do culto. Olhe para mim aqui, irmão. Presta atenção. Isso aqui é tão sério. E outra coisa. Pela natureza humana, o ataque é do homem. Sim ou não? Mas agora nós estamos recebendo mais reclamação das mulheres. Pastor, meu marido não me procura. Olha, irmão, cuidado com Davi. Cuidado com Davi, Urias. É forte esse mistério? Cuidado com o bicho do mato. Você já conhece a história do bicho do mato. Eu já contei aqui para vocês. Né? O pregador chegou e falou assim: rapaz, eu vou pro mato, eu faço uma compra aqui na taberna, eu vou pro mato, passo 15 dias no mato, eu chego com a minha esposa e coloco para ela assim, tá aqui ó, fica com essa cesta básica aqui que eu vou 15 dias no mato orar, e eu estou aqui atrás dele. Aí minha cabeça pensou, cabeça de crente que gosta de Bíblia: Jesus, livra esse homem do bicho do mato. É, porque o cara que vai pro mato, passar 15 dias e deixa a mulher dele só, no mínimo ele quer que o bicho do mato entre na casa dele. Sim ou não, irmão? Sim ou não, irmão? E outra coisa, olhe para mim aqui. Eu não sei que desgraça é essa, que o casamento acabou com o fogo desse cara. Porque parece que quando não podia, ele queria de todo jeito. Ele queria de todo jeito, ele tinha que fazer quando não podia. Aí casou, tem a vontade. Oh, glória. Meu Deus, irmão. Tem
a vontade, aí não faz, né? Outra coisa, olhe para mim, é engraçado, dá para descontrair, sim, mas preste atenção nisso aqui, é verdade. Existem casais, então, nós estamos falando do nosso meio, cristãos, que eles estão vivendo situação de repúdio dentro do lar, já vivem os dois, há muito tempo já estão acostumados, já são dois amigos, não tem mais contato sexual, não tem mais carinho, não tem mais carícia, e isso é no mínimo, isso não é uma brecha, isso é um portão para Satanás. Sabe por quê, irmão? Porque preste atenção nisso que eu vou te falar aqui, ó. Porque a atração, repita comigo, diga atração, ela é instintiva, natural, ela é biológica e hormonal. A gente vai ter que conviver com ela todo o tempo. Oração não mata isso. Você está entendendo isso? Então Deus, ele fez o cara. Por exemplo assim, olha o conselho de Paulo que eu falei na mensagem passada. Se tu consegue ficar só, não casa, de boa. O cara consegue dominar a carne dele. Beleza, não arruma mulher, ele fala, fica de boa, tu faz a obra, ninguém vai te perturbar, não vai ter boleto para te pagar, vai ser de boa. Aí ele diz, mas tu não consegue? Casa, porque é melhor casar do que abrasar. Agora preste atenção nisso aqui. Infidelidade conjugal. Infidelidade conjugal, ela vai trazer consigo sérias e graves consequências. Sérias e graves consequências. E segundo Apocalipse capítulo 22, versículo 14, versículo 15, só o versículo 15, Apocalipse 22, 15, coloca aí esse texto. João vai falar que vai ficar de fora os cães, os feiticeiros e os... Quem é que tem na versão essa palavra impuro aí? Outra palavra, levante a mão aí. Essa palavra impuro aqui é a palavra pornos. Ela pode ser traduzida como adúltero. Tem algumas versões que trazem os adúlteros. Ela pode ser traduzida como uma pessoa imoral. Ela pode ser traduzida como uma pessoa prostituta. São possíveis traduções para essa palavra impuro aqui, ó. João está dizendo que as pessoas que fazem porneia, elas ficarão de fora. Amém ou não amém? Então preste atenção nisso aqui. Quando eu leio 1 Coríntios capítulo 6, irmão, outra coisa. Pode colocar 1 Coríntios capítulo 6. Antes de eu ler, olhe para mim aqui, por favor. Todos. Olha, crente, para mim. 1 Coríntios capítulo 6. Primeiro que o pecado de infidelidade conjugal, ele vai fazer o quê? Ele vai comprometer. Repita comigo, diga assim. Ele vai comprometer a honra, a longevidade, os ganhos materiais. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa que era rica e que gastou toda a sua herança, toda a sua fortuna com mulherada. Sim ou não? Outra coisa, me mostre um homem na Bíblia que tinha 2 mulheres que era pobre. Me mostre um homem na Bíblia que tinha 2 mulheres. Deus nunca foi a favor da poligamia. Ele queria um casal, homem e mulher só. Mas a poligamia, até por ser uma questão cultural, dominou os patriarcas. Abraão teve 2 mulheres, mais mulheres. Davi teve várias mulheres, Jacó teve várias mulheres. Isso não era a vontade de Deus, tanto que Deus lá na frente ele ajeita tudo isso. Mas me fale uma pessoa que tinha mais de 2 mulheres que era pobre. Mulher gasta, irmão. Vocês não vão dar glória, não? Mulher gasta. Sim ou não? A infidelidade conjugal vai mexer na tua honra. Tu vai ser uma pessoa desonrada. Tu não vai viver muito. Tu vai ter muitos gastos. Viu? E a tua saúde está em risco. Meu irmão, numa noitada dessa, num extraconjugal, tu pega uma AIDS. Tu pega uma sífilis. Tu pega uma doença sexualmente transmissível. Outra coisa, tu vai lá fora te saciar. Sendo que tu tem a bênção dentro da tua casa, abençoada por Deus, matrimônio imaculado, santo, sagrado. Aí você vai lá fora, pula a cerca, te contamina e vem trazer maldição para onde? Para dentro da tua casa. Olha que Deus falou para o povo. Gente, olhando aos nossos... Olha para mim aqui, por favor. Efésios 2:1. Estando-vos mortos em delitos e... Eu acho lindo esse texto, sabe por quê? A palavra pariptoma, delitos, e a palavra amartia, pecado, significa isso aqui, ó. Quando Paulo diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, ele diz que a nossa natureza caída nos fez delinquentes diante de Deus. A gente quer pecar todo o tempo. E Deus falou assim, como eu sei que a natureza de vocês é caída, eu vou dar a lei para proteger vocês. Meu Deus.
Então a lei que você não gosta, a lei que é chata de obedecer, na verdade é o quê? O Deus que ama, protege. Aí você vai para as outras culturas, porque o pessoal quer adorar Baal. Baal, eu posso, porque eu vou lá para o festival da Bacanalha em Efésios 5,18, porque lá pode fazer sexo com todas as sacerdotisas. Eu posso virar o Satanás lá. Só que aqui Deus falou, não, no meu reino tem regras. Irmão, você sabe o que sustenta a sociedade mundial? Pergunte o quê? Regras. Da onde? Da Bíblia. Eu garanto para você, que se conseguirem pegar a Bíblia e colocar ela de fora, o mundo cai por terra, de água abaixo. Porque o que predomina é a vontade do Senhor através dos seus mandamentos. Agora escute só, 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 18, por favor. Vamos lá. Fujam da imoralidade sexual. Olha o conselho. Meu irmão, olha que coisa interessante. Falando do diabo. Não deis lugar ao diabo. Diga, não deis lugar ao diabo. Falando da mulher agora. O José teve que fazer o quê? Fugir. Para o diabo ele fala resiste. Para a mulher ele fala foge. Será que o negócio é estreito? E tem camarada que gosta de brincar com fogo, meu irmão. Tudo começa aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Você vai já entender. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual, peca contra o próprio. Pode colocar o próximo, até o 20, por favor. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês... Meu Deus. Irmão, não foi eu que escrevi isso aqui, não. O corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que agora, aleluia, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos. Paulo está dizendo assim, ei, parou com essa libertinagem, parou com esse desejo desenfreado, parou com esse negócio de fazer o que o mundo faz. O corpo de vocês tem dono, o Espírito Santo que habita em vocês. Oh, glória! Só que presta atenção, olhe só para mim, estou caminhando para o final, olhe para mim aqui, irmão. Tudo começa no que você vê. Olha, a família, ela é totalmente bombardeada de todas as formas. Você sabia que a mídia que vocês assistem todo dia, canal aberto, canal fechado, celular, Facebook, Instagram, Twitter, que mais tem? YouTube. Você sabia que elas são preparadas para destruir a tua família? Essa mídia, ela é preparada e especializada para acabar com os teus valores absolutos, tornar eles relativos e acabar com a tua família. Outra coisa, a nossa cultura, ela é totalmente erotizada. Jornal, uma mulher pelada. Outdoor, uma mulher pelada. Aonde você for, você encontra uma mulher ou um homem nu. Diferente do oriental, diferente do asiático, que tem uma cultura fechada. A nossa cultura, ela é totalmente erotizada. Ela programa o adolescente para ser um prostituto. Ela programa o homem para não querer casar. Ela programa o homem para não querer família. E sem família não tem igreja. E sem igreja e sem família não tem sociedade. Os filmes de Hollywood. Pegue só, por exemplo, você olha para mim aqui. Brad Pitt e Angelina Jolie. Ah, meu Deus, quando casaram foi aquela coisa. O casal mais bonito do mundo. Você pega os tops, os mais bonitos, os mais sarados, todos cheios de plástica, milionários, alguns bilionários. Está provado que beleza não segura casamento. A maioria deles estão no quarto, no quinto, no sexto casamento. A maioria deles não tem valor de família. A vida deles é um lixo. O Johnny Depp deixou de ganhar milhões de dólares pela Disney com a saga do Pirata do Caribe por causa de um casamento arruinado. Por quê, pastor? Porque eles não têm valores. E Deus aprove a ele dar isso a nós. Oh, glória! Já pensou, irmão? Você olha para sua esposa, você está lá na costa dela de madrugada. Eu e a minha esposa gostamos de conversar de madrugada. A gente acorda e começa a conversar de madrugada. É de praxe isso. A gente tem filho pequeno. Aí você está deitado na costa da sua esposa, casado 10 anos. Cadê os que estão casados 10 anos? Levante a mão aí, por favor. Levanta, irmão. Cadê os que estão casados 5 anos? Aí você olha,
na costa dela, aí fala assim, Jesus, como é que eu estou nessa prova, segurando essa prova com essa mulher? Oh, glória. Aí Deus está falando assim, me ajuda? Olha que ele falou, me ajuda, Deus, tu viu? Irmã Trícia, me ajuda, e aí de ti, varão, viu? E até que a morte te separe, viu? Vê que esse negócio de segundo casamento que não dá certo não, soldado. Estou brincando, né? Ele é homem de Deus. Olha só, aí ele está lá na cama, está lá, irmão, 5 anos, com a mesma mulher. 10 anos, com a mesma mulher, mesmo cheiro, mesma enjoação. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Mesma perturbação, tem hora que dá vontade de arrancar o cabelo, fala, eu desisto. E Deus fala, não, tu não desiste não. Aleluia. Tem hora que dá vontade da mulherada sair correndo. Só não sai numa vassoura porque não é bruxa, porque é mulher de Deus, irmão. É mulher de Deus. Dá ter vontade dela sair correndo, dizer, eu desisto, Jesus, eu anulo, porque eu fui casar. Sabe o que é isso, irmão? É a graça de Deus. É a graça de Deus que nos alcançou. Quer ver uma coisa? Agora você vai dar glória, olhe para cá. O homem bom não é aquele que conquista uma mulher todo dia na rua. O homem bom é aquele que conquista a mesma mulher todos os dias. Oh, glória. Eu fui em São Miguel do Guamá. Nunca esqueço disso, Davi. Era um dia da mulher. Era o dia de quê? Eu preguei à noite, um dia antes. No outro dia, olhe para mim, no outro dia era o dia da mulher. Eu cheguei lá e eu vi aquele... Você sabe que no interior os homens são mais rústicos, né? Mais bravos, mais durões. Não chora, homem não chora. Aquela coisa, né? Olha aqui para mim, irmão. Aí eu cheguei, aí o pastor falou assim, pastor, pregue, dê uma palavra para as irmãs aí. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou pregar? Não tenho nada preparado. Eu preguei um texto lá, foi uma bênção. Aí nisso eu fiz um negócio. Vem cá, missionária Sandra, rapidinho. Eu falei assim, chame seu esposo. Aí os esposos vieram. Olhe lá para a igreja. É bonita, né, irmão? Oração, soldado. Olha só, aí eu falei assim, olhe para os seus esposos. E agora, eu quero que os esposos deem um beijo nas suas esposas. Aí eles vieram, todos sem jeito, irmão. Todo errado. Será que fazia muito tempo que ele não dava um cheiro numa mulher daquela? Aí ele veio, irmão Vamir. Quando ele beijou assim, foi automático. A mulher olhou e fez assim, ó. Senta lá. Eu falei, meu Deus, quanto tempo fazia que essa mulher não recebia. Agora presta atenção, as mulheres vão confirmar quando era verdade. Agora, a mulher tem por natureza gostar de falar, gostar de... E o homem não gosta de... Olha para mim aqui. Agora as mulheres confirmam para mim, por favor. Mas no namoro, ele era um poeta. Tu devia ser muito malandro, mano. Tu devia ser muito labioso, mano. Olha aqui para mim, irmão. No namoro, fazia até trocadilho. Mamãe querida diz que, olha, meu irmão, e agora o camarada não gosta mais de conversar com a esposa. Vocês sabem, irmão, olhem para mim aqui. Vocês sabiam que muitos casamentos têm acabado por falta de diálogo, por falta de conversa, por falta de tentar entender a criação dos filhos, por falta de tentar entender o que a pessoa passa espiritualmente. Deixa eu terminar aqui. Olhe para mim aqui, por favor. Oh, glória. Diga comigo assim, atração e intenção. Presta atenção. Segundo o pastor Marcos de Souza Borges, ele escreveu o livro Pastoreamento Inteligente. Esse pastor falou que há uma distinção entre atração e intenção. Presta atenção nisso aqui, por favor, que é importante. Atração é a base da tentação e elas são involuntárias. A atração, como eu disse outrora, é instintiva, ela é natural, ela é hormonal, ela é biológica. Você vai conviver com isso até Jesus voltar. Para quem não é regenerado, o hormônio vence ele todo dia. A carne vence ele todo dia. Mas para quem já recebeu justificação e regeneração, a carne não tem mais domínio sobre ele.
Paulo falou em Gálatas 5:24 que as paixões e concupiscência deles morreram com Cristo na cruz. Só que por outro lado, a intenção, ela é a base do pecado. Escute, a atração é a base da tentação. A minha atração me leva a ser tentado. Só que a minha intenção, ela é o quê? Ela é moral. São decisões que eu tomo. A minha intenção é a base do meu pecado. Por quê? Porque são decisões tomadas conscientemente. Então a minha intenção, o que vai determinar ela, são os meus valores. Quando eu tenho valores, padrões bíblicos, temer ao Senhor, conhecer sua palavra, saber aquilo que a Bíblia diz, eu não tomo decisões, eu não tenho intenções de forma errada. Eu consigo dominar a minha atração, a minha tentação, eu sei onde parar, eu sei onde frear. Mas tem camarada, irmão, que não é o diabo que usa ele. É ele que usa o cão. O camarada vive na carne. Cuidado, irmão. O pecado, Tiago diz no capítulo 1, que enquanto ele está oculto, ainda tem chance, mas depois que ele nasce, gera morte. Viu? E tem muita gente andando com defunto. Só que preste atenção, e eu encerro aqui. Vale a pena ressaltar outra coisa. O adultério, irmão, ele não é o único pecado da relação que interfere no casal em relação à vida espiritual. Coloca para mim rápido, Efésios 5:25. Ainda 2 minutinhos, 5 minutinhos da tua atenção. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a meu irmão. Olha isso, como foi que Cristo amou a igreja? Porque nesse texto aqui a mulher não tem dificuldade nenhuma de ser submissa? Porque ela não vai ter dificuldade de submissão a alguém que só faz bem para ela. Por que tua mulher não consegue ser submissa para você? Porque você não muda. Você não sabe a tratar. Coloca aí, ó. Efésios capítulo de número, ou melhor, Colossenses 3:19. Olha como muitos falam. Colossenses 3:19. Maridos, que cada um de vocês ame sua esposa e não trate ela com amargura. Tem mulher que é agredida psicologicamente, verbalmente, todos os dias. Tem marido que nunca encostou um dedo na esposa, nunca bateu nela de forma física, mas bate todo dia com palavras. Outra coisa, desonra. 1 de Pedro 3:7. Olha aí. 1 de Pedro 3:7. Maridos, só para os homens. Vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil, por ser co-herdeira da mesma graça. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Tratar de igual forma, igualmente vivo a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser ela a parte mais frágil. Olha só, diga comigo assim: arrependimento. Olhe para mim. Você errou, você pecou. Pastor, não comecei direito, está tudo fora do lugar. Nós começamos essa conferência falando que o propósito de Deus é trazer para o lugar o que está fora do lugar. E o primeiro passo para isso, o que é? É o arrependimento. Eu preciso reconhecer, eu preciso recomeçar, ou preciso começar, por mais difícil que isso seja. Não adianta você tentar, você está vendo que fazendo pelo seu lado, com a sua mente, com a sua cosmovisão, com a sua filosofia, não está dando certo. Então eu te desafio, ou melhor, eu te aconselho, siga a Bíblia. Ah, pastor, mas é difícil para todo mundo, irmão. Você acha que tudo isso que eu estou falando aqui eu vivo? Claro que não. Quem apanhou primeiro do texto hoje foi eu. Não adianta eu chegar aqui e falar assim, tá? E quando chegava numa parte que eu não vivo, eu me entristeço. Por quê? Porque eu tenho que me adequar. Não adianta eu vir aqui pagar de santarrão e querer dar conselho para a tua família, se tem um monte de coisa que eu preciso mudar. Mas o que a gente tem que fazer? Não, Senhor, eu vou recomeçar. Vou tentar fazer diferente. Por quê? Porque ou coisa triste é você sair do seu trabalho de um dia inteiro de jornada e chegar na sua casa e você saber que você não vai ter paz. Agora, ou coisa boa é você chegar, eu falo sempre para minha esposa, nós falamos isso direto em casa, que o nosso quarto é o melhor lugar do mundo. Está ali o ar-condicionadozinho ligado, nossas filhas brincando ali perto, a gente deita, come uma fruta, assiste uma TV. Meu irmão, é o melhor lugar do mundo, porque nós não estamos numa casa, nós estamos num lar.
Tem pessoas que têm casas, mas não têm lar. E Deus quer te dar um lar. Refletindo, olhe para mim aqui, irmão. Eu prometo que são os 2 últimos tópicos, de verdade. Entender a gravidade dos tipos de pecado me ajuda a evitá-los. Por isso Deus em sua palavra nos ensina o quê? Que são esses pecados. Olha como Deus é. Quando eu conheço o pecado e sei o que ele vai me trazer, e sei lidar com ele, isso vai me privar de muita coisa. E muitas pessoas praticam erro porque não têm entendimento das consequências. Elas pensam que estão fazendo certo. Elas falam, eu aprendi assim, meu pai me criou assim. Escute, irmão, quem é ímpio e não conhece Deus, tudo bem, mas você errar com a Bíblia na mão, aí não dá. Eu encerro dizendo o seguinte: nós não podemos falhar nessa missão. Você está bem profissionalmente? Nós não podemos falhar na condução dos nossos filhos. Nós precisamos estar preparados. Sabe o que é interessante? Que depois que Paulo fala assim, sejam submissas aos seus esposos, e marido, ame sua esposa. Você sabe só quem consegue fazer isso? Quem cumpre o versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do... A gente só vai conseguir executar a missão de pai, de mãe, de filho, dentro da nossa casa, se nós estivermos cheios do Espírito. Precisamos ter cuidado. Uma decisão errada que eu tomo destrói a minha casa. Você não pode ser egoísta, porque você não mora só. Você não pode pensar só em você, tem sua esposa, tem seus filhos. Outra coisa, mulheres, em nome de Jesus, deixe seu esposo exercer papel de sacerdote. Tem mulher que tomou a rédea do lar, tem mulher que tomou a rédea da casa, mudou o papel, Deus não abençoa. Maridos, ame suas esposas como mulher frágil, como esposa mais frágil, como parte mais frágil. Ame ela como Cristo amou a igreja. A submissão vai ser automática. E Deus vai colocar tudo no lugar, porque Ele é fiel. Vocês têm a oportunidade de sair daqui hoje e falar assim, olha, hoje nós vamos namorar. Misericórdia. Hoje nós vamos namorar. Essa animação de vocês está me deixando aqui. Meu Deus do céu. E que Deus nos ajude a conduzir nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Curve sua cabeça. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus.